Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Carrari e nós vamos corrigir hoje a prova da COPESE de ensino médio. Ensino superior, de raciocínio lógico, já está aí no nosso canal, tá? E eu não tinha corrigido antes, que eu corrigia de nível superior e achei que algum outro professor ia corrigir de nível médio. Aí deixei para o professor corrigir os professores aí. Mas como eu vi que ninguém fez vídeo nenhum, eu vou fazer. Resolvi então aqui fazer o tal do vídeo. Olha a primeira questão. E todo mundo que foi aluno meu, tanto no online como no presencial, eu disse várias vezes: vai cair anagrama. E vai cair do modo mais simples. Eu ensinei todos os modos, né? No modo da COPES. Olha só. E eu disse para você que se for fazer anagrama, a primeira coisa que você tem que fazer é contar quantas letras tem a palavra. Palavra, não é isso? Tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, correto? Aí eu falei, ó, você põe 5 e põe esse ponto de exclamação aqui, ó. Ou nem precisa nada disso, tá bom? Esse ponto de exclamação aí significa que é fatorial, significa que você vai ter que fatorar. Começar dele, fatorar de forma decrescente, começando dele. Então vai ficar assim, ó. 4, 5, 4, 3, 2 e 1 aqui, tá bom? Lembrando que tem que ser multiplicado aqui entre eles. E aí o segundo passo num anagrama é você olhar e verificar se tem alguma palavra repetida. Tá vendo lá? Tem o M, o O, o E, o D e o A. Não tem nada repetido. Se tivesse, a gente iria dividir. Como não tem, a gente só multiplica. Ó, você só confere se tem mesmo cinco letras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então multiplica. Ó, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20. 3 vezes 20, 2 vezes 3, 6, 60. 2 vezes 60, 120. 120. Às vezes eu faço muito rápido, às vezes eu até erro nas contas, tá? Se eu tiver errado aí, ó, comenta, curte, fala alguma coisa, tá bom? Então deu 120 lá, ó, tá? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. É isso aí, anagrama, pessoal. É bem simples. Às vezes eles querem complicar, mas é simples. A questão, a questão de número 17, a questão do buraco. Na construção da estrutura do argumento demonstrativo, são três partes são fundamentais. Deixa eu apagar aqui, que eu estava explicando para uma outra pessoa que pediu, e eu fiz um videozinho para ela, né? Então tá. Antecedente e consequente. Pessoal, quem é o antecedente? Nós temos aqui a numeração um e depois nós temos o 2. O primeiro aqui é o seu antecedente. Perdão, pessoal. E o segundo é o seu consequente. Então vamos lá. Antecedente e consequente. E a inferência do latim significa. Bah, beleza, pessoal. Veja o seguinte argumento: o carro passou no buraco. Pessoal, o carro passou no buraco. O carro passou. Olha só aqui, ó. Não caiu no buraco. Esse aqui é o antecedente. Antecedente. E esse é o seu consequente. E todos são assim, olha aqui, olha aqui, tá? E aí ele conclui logo, os carros que passaram não caíram no buraco. Então, isso daqui é uma afirmativa que ele está afirmando. Eu vou partir do ponto aqui para explicar que todo o resultado de todos eles aqui tem que dar verdadeiro. E eu olhando aqui, vejo que o conectivo é o E. E eu lembrei que da tabela verdade, o conectivo E ele só é verdade quando todos forem verdade. Aqui, ó, tá? Quando todos forem verdade. Beleza? Se o resultado tem que dar verdade, por exemplo, o carro passou, verdade, e não caiu no buraco, verdade. Para isso ser verdade, os dois têm que ser verdadeiro. E aí você vem aqui para a conclusão dele, ó. Todos os carros passaram, não caíram no buraco. Verdadeiro. Se não caíram no buraco, é verdadeiro? Vem aqui, ó. Mais uma vez, não caiu no buraco, verdadeiro. Para isso aqui ser verdade, o primeiro aqui, ó,
o primeiro aqui, ó, o segundo, aliás, necessariamente, para o segundo ser verdadeiro, necessariamente o primeiro tem que ser verdadeiro, tá? Verdadeiro. O segundo é condição necessária para o primeiro. Primeira premissa ou proposição. A primeira proposição é condição suficiente para a primeira, ok? Então, olha lá. A segunda aqui, ó. Também não caiu no buraco. Verdadeira. Para ser verdade, para essa proposição composta ser verdade, essa primeira aqui tem que ser verdade, ó. Aquele carro passou e caiu no buraco. E não caiu no buraco. Não caiu no buraco. Aqui de novo, ó. Não caiu no buraco é verdadeira. Já que temos a proposição E, olha lá, ó. Verdade é verdade. Então, verdade. Você pode olhar aí a tabela do E, ó. Se o primeiro que for verdadeiro e o segundo for falso, ela é falsa. Todo jeito que vier aqui, ó, lá na tabelinha verdade, ela vai ser falsa do E. Ó, falso e falso dá falso. O único momento que ela vai dar verdadeira é esse aqui, quando todos forem verdade. Por isso que eu ensinei, decore apenas o diferente. Pronto, acabou, não precisa nem decorar toda a tabela verdade. Aí aqui, eu só precisava fazer essa tabela verdade? Não, precisar, mas vamos lá. Com relação ao consequente, quem é o consequente? Esses aqui, esses últimos aqui, ó. Ele quer saber só esses últimos aqui, ó. E aí você sabe que o consequente ele é necessário ao antecedente. E o antecedente é suficiente para o seu consequente. Aí, professor, que enrola a língua. Com relação ao consequente, olha ele aqui. Nesse argumento, assinala a alternativa correta. Vamos aqui na primeira. O consequente do argumento é uma inferência necessária ao antecedente? Não. Ela não é necessária, ela é suficiente. Suficiente. Deixa eu falar aqui, ó, porque aí o pessoal está recorrendo nessa questão. Pessoal, se você acha que está errado, você deva recorrer, independente do que qualquer professor falar. Tá? Cada cabeça é um planeta. Ok? Então lá. E as coisas para acontecer, elas têm que acontecer tem que acontecer duas formas simultâneas. Primeiro, tem que acontecer na sua cabeça e segundo, se materializar por você, ok? Então lá. O consequente do argumento é uma inferência necessária ao antecedente. Não, é ao contrário, ó. É ao contrário, tá? É ao contrário aqui. Beleza. O consequente do argumento é uma inferência particular. Pessoal, isso aqui, ó, ele está falando, só se eu tiver errado, mas ele está falando do modus tollens. Não é tollens, é tollens, ok? Modus tollens. Por quê? Ele está negando, né? Vai dar o contrário. Porque se não estivesse negando aqui, daria o pôneis, né? Mas o modo tollens. Então aqui, ó, essa inferência particular, eu não sei o que é isso. Se alguém souber, escreva aí no comentário, tá? Então tá, eliminamos a letra A e a letra B. A única coisa que eu sinto nisso aqui é de não ter ensinado essas coisas aos meus alunos, né? Eu só fui bem prático, ensinando a resolver, tá? Poderia ter ensinado isso, eu falhei nisso aí, mas a gente vai aprendendo. Ó, o consequente do argumento é uma inferência provável do antecedente. Olha, deixa eu ver. Deixa eu te falar. Quando eu digo aqui, ó, o consequente do argumento, então vamos lá. Seu antecedente, o carro passou e não caiu no buraco. Olha, o consequente, ele é uma inferência provável. É provável que o carro passou e não caiu no buraco, tá? É provável que o carro passou e não caiu no buraco. Agora, para ele cair ou não cair no buraco,
é suficiente que o carro tem que passar. É a ação o suficiente, ou seja, ele tem que passar para ele cair ou não cair no buraco. Agora, se ele não caiu no buraco, é necessário que o carro tenha que passar. É isso só isso que ele está falando, a, a questão aqui. Então, eu concordo com o gabarito C, mas dá para recorrer, tá? Mas eu concordo com ele. A 18. E a 18 eu ensinei, nossa, demais da conta. Foi assim, a primeira questão aqui, ó, do anagrama, eu acho que nenhum aluno meu errou anagrama. Não é possível que você tenha errado, não acredito. Essa segunda aqui, tranquilo, foi culpa minha, tá? A terceira também não, tá? Não tem como você ter errado isso aqui. Olha só, usando os princípios de contagem, calcule quantas maneiras diferentes em um banco que possui apenas 4 lugares, seis meninas podem se sentar. Arranjo, combinação ou permutação, esqueçam isso, tá? São quantos lugares? Ó, dois, método das bolinhas. Lembra que eu falei isso demais? Falei, olha as bolinhas do professor. Eita, foi, pois é. Quantas pessoas tem para sentar? Seis. Então tem aqui, ó, o primeiro banco, o segundo banco, o terceiro banco e o quarto banco. Quantas possibilidades eu tenho de escolha para seis pessoas, para escolher seis. Quantas possibilidades eu tenho de escolha para sentar se eu tenho 4 bancos disponíveis e 6 pessoas para sentar? Então, no primeiro banco, ó, 6. No segundo, já sentou um e ninguém pode sentar ali, por isso que a ordem é importante. 5. E no outro banco, 4. E no último banco, 3 pessoas. E aí eu falei para você, ó, você tem que verificar a questão da ordem, se ela é importante ou não. Se ela não foi importante, você divide. Agora, se a ordem foi importante, você só multiplica. Pessoal, é questão de banco sentar. Se alguém sentou em um banco, ninguém mais pode sentar naquele banco que já tem uma pessoa sentada. Isso é ordem. Então, se há ordem, eu só multiplico. Ó. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 30, 120. 3 vezes 120, 360. Correto? Se não for correto, pessoal, faz aí o certinho, tá? E me corrija aí, o pessoal pode me corrigir à vontade. Não tem problema, tá? De boa, eu não vou ficar de mal contigo e nem vou excluir o seu comentário de maneira alguma. Então, 4. Então, olha só, 4 já foi. Essa segunda aqui também eu pequei e não expliquei isso. É uma coisa tão simples, né? Mas vamos lá. Em lógica, existem 3 princípios formais primordiais. Aí ele vem e traz os princípios aqui, ó. Se for fazer uma prova da Aleto, não sei se tem raciocínio lógico, mas se tiver, estuda os princípios. Princípios da identidade, princípio da não contradição. Eu ensinei isso, mas eu não falei que era princípio, né? E princípio do terceiro excluído. Então, bora lá. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Isso aqui eu falei demais. Falei, ó, toda proposição ela é verdadeira ou falsa. Ela não pode ser falsa e verdadeira ou falsa e falsa, ter dois valores lógicos ao mesmo tempo. Eu só não falei que isso era o princípio do terceiro excluído, tá? Aqui, ó, é o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, ok? Mas qual que ele quer? Ele quer o princípio da não contradição. E entra nessa mesma aqui. Eu expliquei, mas só que eu não falei que era isso. Ô, professor, Pô, professor, tu sacaneou, né, professor? Então lá, esse aqui é o princípio do terceiro excluído. Letra B. Toda proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Eu falei isso várias vezes, eu só não falei que isso aqui era o tal do princípio da não contradição. Aqui, ó. Esse é o princípio da não contradição, né? Tá certo. É essa criatura aí. Todos os objetos é idêntico a si mesmo.
2 é igual a 2, princípio da identidade. Tá certo aqui, ó. Princípio da identidade. Aliás, está certo? Não. Todos os objetos idênticos a si mesmo é o princípio da identidade, tá? Lembrando que ele quer a contradição. Olha a letra D aqui que ele trouxe. Hein? Em toda estrutura disjuntiva exclusiva, dois valores verdadeiros tornam a estrutura verdadeira. Pessoal, disjunção exclusiva. É o ou, né? Não, vamos simbolizar ele matematicamente aqui, ó. Ou. Você lembra do ou? Para ele ser verdade, os dois têm que ser verdadeiro ou os dois têm que ser falso, ok? Olha lá, ó. Se eu estiver fazendo errado aí, pessoal, você, toda a liberdade, professor, você errou, professor. De boa, cara, tranquilo. Eu ministrei aula de matemática há muitos anos, aí fiquei muitos anos parado. Aí voltei esse ano. Então, às vezes a gente fica agarrado no aprendizado lá antigo, né? E acaba não se atualizando. Ok? Aqui, ó. Então, ou só é verdade quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Ou seja, você, olha só, ou vou à praia, não, ou vou à praia ou não vou à praia. Tem como eu vou à praia, eu vou. Não, não tem como, entendeu? O ou, para ele ser de junção exclusiva, um é verdadeiro ou outro é falso. Ok? O, não é o se, somente se não, né? Não. Tá. Olha a letra. Aqui tá errado, tá? Olha a letra D. Toda dupla negação não é uma afirmação. Aqui está correto. Toda dupla negação não é uma afirmação. Para você afirmar, você tem que negar três vezes. Não, não, não. Tá? Mas isso aqui não é o princípio da não contradição. Ok? Esse aqui não é o princípio da não contradição. Lembrando que ele quer o princípio da não contradição. Pronto, dessas cinco, pessoal, só duas eu não ensinei direito. Essa daqui, ó, eu ensinei, mas eu não falei os nomes. Mas que coisa, né? Agora, essas cinco aqui, pessoal, eu ensinei bastante. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos números de três algarismos distintos, diferentes, pode se formar? Assinala a alternativa correta, ó. Aquilo que eu falei. Arranjo, combinação. Você faz assim, ó. São quantos números que ele quer? Formado por três números, olha lá, ó. Formados por três números. Então você vai lá. Com os algarismos um, 2, 3, 4, 5, e ele não diz que eu tenho que escolher esse ou aquele. Quantos números de três algarismos distintos pode se formar? Então eu tenho quantos algarismos aqui? Eu tenho um total de 5. Para eu formar o primeiro, eu tenho quantas possibilidades? 5. Para formar o segundo número, 4. E o terceiro número, 3. A ordem importante é, depois que eu escolhi um aqui, ó, se eu escolhi um, eu não posso escolher ele novamente. Então a ordem é importante. Se a ordem for importante, eu só multiplico. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 60. Então tá, pessoal, aí foi, tá? Curta, comenta, se não concorda, pode discordar. Se concorda também, discorde. Eu gosto de dois tipos. Daqueles que discordam, daqueles que não concordam e daqueles que concordam. Ah, já foi três tipos, né? Pois é. Beleza, então, pessoal. Obrigado aí, tá? E bye, bye. Fui.